Imagine bem esta dupla, Gilmar e Ana. Ela professora e ele deficiente visual. Eu tive uveíte, né? Chamado uveíte, que atingiu a visão há mais ou menos 15 anos atrás. Em qual foi caindo gradativamente e levou a cegueira total. Para praticar qualquer um desses esportes, o aluno sempre tem que estar ao lado do professor. E aí vem mais uma superação, a da confiança no outro. Essa história de bicicleta dupla começou com um probleminha de percurso. Eu comecei a andar na bicicleta dupla mesmo, mas só que não como guia, no caso na frente. Acabei andando atrás, né? No ciclismo normal. Um dia, uma bicicleta dupla quebrou e aí eu tive que arrumar essa história de ele na simples e eu com uma outra, né, ao lado, com som, né, porque a gente tem um guiso, né, uma bicicleta com guiso. Então, isso daí ele tinha perfeito domínio, andei com ele o parque todo e tal. E daí eu falei, bom, então nós vamos fazer diferente, agora você vai ser meu guia na dupla, quando, né, na outra aula ele voltou e aí a gente já começou a fazer isso. A visão é uma coisa muito interessante, né? E se você fica sem ela, então, para você confiar na outra pessoa, você leva um tempo. Essa é a verdade. É como se você vai conhecer uma pessoa, você leva um tempo, você não sabe quais são as atitudes, os atos que ela vai proceder, né? Então, eu acredito que na mesma coisa é isso aí. A gente acabou trabalhando não só a confiança, o equilíbrio, os sentidos, outras coisas. Isso é que traz um benefício legal, porque o que acontece? Ele conseguiu ser inserido no que ele nem imaginava, sabe? Porque era uma coisa que ele já tinha vivido, então é uma emoção, não é só emoção, né? É uma história de ele conseguiu. Eu acredito que seja mais difícil eles confiarem em mim nessa situação que eu estou, né? Do que eu neles. Poderia viajar com ele, né, em estrada, que eu confio tanto nele quanto ele confia em mim. Mas para que todo esse trabalho esportivo dê certo, é muito importante o apoio e incentivo da família nessa hora. A família é tudo no nosso trabalho. Se eles não cooperarem, não trazerem esse aluno, não mantiverem a frequência, incentivar o aluno a participar, a gente tem muitas atividades de finais de semana que os pais que têm que estar trazendo, vindo buscar. Alguns ficam inseguros de deixar os filhos viajar sozinhos pela primeira vez. A família é tudo, né? Então eu tive o apoio da minha esposa, dos meus filhos e não pude ficar em casa, né? Chorando, se lamentando. A família tem que estar parceira, tem que tentar incluir em tudo que ela consegue, buscar o máximo de estimulação desde cedo. As dificuldades de enfrentar uma nova vida são muitas, e hábitos que antes eram comuns, hoje podem se tornar quase impossíveis de serem feitos. Como sei que eu sou, vamos dizer, classe média baixa, então praticamente quase tudo a gente tinha que fazer. Carpir, trocar uma lâmpada, fazer uma pintura, que eu era pintor na época, né? Hoje é um pouquinho mais complicado, não dá para fazer quase nada. Então a gente tem que se virar de uma forma ou de outra. Depois com o tempo a gente foi melhorando essa situação. Conforme foi passando o tempo, foi fazendo os exames, foram fazendo vendo que não tinha, aí eu fui me caindo em si, entendeu? Aí eu mesmo, por mim mesmo, já vi que a gente não ia voltar mais, eu não ia voltar mais a andar. Você pensa coisas que às vezes nem vão falar, né? Mas como assim, uma força interior, né? Algo que você tem que vencer, porque a vida ela é feita, você tem que vencer para poder outros que vêm atrás de você também conseguir vencer, né? As pessoas chegam desacreditando que elas poderiam. E é aí que a gente interfere e fala, não, você tem a opção de não querer, mas que dá, que assim, que você pode fazer alguma coisa, que é possível fazer alguma coisa, Essa é a nossa função, mostrar que é possível. Na verdade, o esporte na minha vida, ele sempre foi uma coisa muito positiva, sempre somou, nunca dividiu. Então, eu estou sempre incentivando as pessoas que não fazem atividade para estar praticando alguma coisa, porque eu acredito que o esporte não ensina a gente só para o esporte, ensina para a vida. Nos estacionamentos dos supermercados, 5% do total de vagas são para os portadores de deficiência. E quem não cumprir a lei leva a multa de R$ 54. Respeitar as vagas, a sua escolha certa.